Nesta aula, vamos dar início à nossa discussão da teoria da camada limite, que surgiu para tentar explicar o porquê de fluidos com viscosidades numericamente relativamente baixas apresentavam efeitos viscosos substanciais quando o escoamento desses fluidos interage com paredes sólidas, com corpos sólidos. Para tanto, Ludwig Prandtl observou experimentalmente que, ao fazer escoar um fluido sobre uma parede sólida, ele reparou que muitas das vezes os efeitos viscosos observáveis estavam confinados a uma fina camada adjacente à parede do sólido, a qual ficou conhecida como camada limite. A espessura dessa camada limite, então, usualmente se usa o símbolo delta para representá-la, e ela basicamente delimita a região em que você deve considerar os efeitos viscosos como relevantes. Fora dessa região, os efeitos viscosos são desprezíveis e a teoria de escoamento potencial, que já havia sido bem desenvolvida na época de Prandtl, era aplicável. Portanto, o postulado fundamental da teoria da camada limite é de que a espessura dessa camada é muito menor do que um comprimento característico do escoamento, por exemplo, a distância percorrida pelo escoamento a partir do momento em que entra em contato com a parede sólida, aqui chamada de L. Muito bem, a partir desse postulado é possível introduzir simplificações nos modelos, nos princípios de conservação que vimos até aqui, bastando para isso se fazer uma análise de escalas, tal qual já apresentamos anteriormente. Começando pelo princípio de conservação da massa, para essa situação de escoamento bidimensional em regime permanente, nós temos que a derivada de U em relação a x, somada com a derivada de V em relação a y, tem que ser igual a zero, o que implica que, pelas regras da análise de escalas, nós só temos dois termos, então os dois termos são dominantes, e, portanto, nós temos que os dois termos têm a mesma ordem de grandeza, têm a mesma escala. Então, nós temos que a ordem de grandeza, de V, dividido pela ordem de grandeza de Y, que nós estamos considerando como nosso sistema a região de efeitos viscosos relevantes, que é a camada limite. Portanto, a escala de Y nessa região é o próprio delta, a própria espessura da camada limite. V sobre delta, então, é da ordem de a escala de du dx, que é a escala de U, que no caso da camada limite aqui é o infinito, que é a escala da velocidade na borda da camada limite, aqui na região limítrofe entre a região viscosa e a região não viscosa, dividido pela escala de x, que vai ser a escala da distância percorrida pelo escoamento L. Isso nos diz, então, rearranjando essa relação de equivalência, nos diz que V vai ser da ordem de delta sobre L, o infinito. Partindo, então, para o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, que para esse caso de regime permanente, escoamento bidimensional com propriedades constantes, nos diz que o du dx somado com v du dy tem que ser igual a menos 1 sobre a massa específica vezes a derivada do gradiente de pressão na direção x, somado com a viscosidade cinemática multiplicado pela derivada segunda de U em relação a x, somado com a derivada segunda de U em relação a y. Empregando então a análise de escalas, nós vamos ter que, para esse primeiro termo aqui, a análise de escalas nos diz que ele é da ordem de U infinito ao quadrado, dividido por L. Já o segundo termo é da ordem de V vezes U infinito,
dividido pela ordem de y, que é o próprio delta, a espessura da camada limite. Já esse termo associado ao gradiente de pressão, a escala dele vai ser a escala da variação da pressão, dividido pelo produto da massa específica pelo comprimento característico na direção xl. Já o primeiro termo viscoso vai ser da ordem da viscosidade cinemática multiplicada por U infinito, dividido pelo comprimento na direção x, o comprimento característico na direção x ao quadrado. E já o último termo viscoso vai ser da ordem de νi, da viscosidade cinemática, vezes U infinito, dividido por delta ao quadrado. Multiplicando, então, por delta ao quadrado, dividido por νi, U infinito, multiplicando todas essas ordens de grandeza, todas essas escalas de cada um dos termos, por delta ao quadrado, dividido por νi, U infinito, e também substituindo a ordem de grandeza de V nesse primeiro termo, que vai nos dizer que, na realidade, os dois termos inerciais têm a mesma ordem de grandeza, nós vamos descobrir então que o infinito vezes L, já rearranjando, dividido por νi, vezes delta ao quadrado sobre L ao quadrado, que nada mais é do que a ordem de grandeza dos dois termos inerciais. O termo de pressão vai ser lido como ΔP sobre ρ infinito ao quadrado, multiplicado por U infinito L sobre νi, vezes delta ao quadrado sobre L ao quadrado. Já esse termo aqui, o primeiro termo viscoso, vai ser da ordem de delta ao quadrado sobre L ao quadrado, enquanto o segundo termo vai ter ordem 1. Pelo postulado que nós fizemos da teoria da camada limite, nós vemos que esse termo aqui, o primeiro termo viscoso, o termo viscoso na direção x, vai ser muito menor do que 1. Ou seja, a sua escala vai ser muito menor do que a do segundo termo viscoso, o termo viscoso associado à derivada segunda na direção vertical. Por sua vez, os outros dois termos restantes, mais à esquerda, têm quase a mesma ordem de grandeza, a não ser pelo fator ΔP sobre ρ infinito ao quadrado. No entanto, é possível até que esse ΔP, essa variação de pressão, seja bastante pequena para uma camada limite, por exemplo, uma placa plana. Portanto, esse termo aqui nós podemos imaginar como sendo marginalmente menor do que o primeiro termo. Dessa forma, nós temos que os dois termos dominantes nessa equação, nessa relação de equivalência, são os termos inerciais, que têm a mesma ordem de grandeza, e o termo viscoso na direção y, o que vai implicar que os dois termos têm a mesma ordem de grandeza. Se nós escrevermos e reconhecermos o infinito L sobre νi como sendo o número de Reynolds, cujo comprimento característico é o L, é aquela distância percorrida pelo escoamento, nós vamos descobrir dessa relação de equivalência, então, que delta sobre L é da ordem de Reynolds L, Reynolds baseado nesse comprimento característico, nessa distância percorrida pelo escoamento, elevado a menos meio. Disso daqui, dessa relação advinda da análise de escalas, nós descobrimos então que o postulado fundamental da teoria da camada limite é válido para números de Reynolds muito maiores do que 1. A partir daqui, nós vamos discutir mais à frente um pouco sobre as limitações que esse tipo de relação nos traz, então, relacionadas à aplicabilidade da teoria da camada limite.
Uma consequência importante da análise de escalas que desenvolvemos anteriormente vai ser para o coeficiente de atrito, que vai ser importante para calcular a força de arrasto sentida por um corpo sólido imerso em um escoamento, que havíamos definido anteriormente como sendo uma das perguntas fundamentais da mecânica dos fluidos. Esse coeficiente de atrito, para o qual nós usaremos aqui nesse curso a notação CF, ele é definido como a razão entre a tensão de cisalhamento tal e a pressão dinâmica, a dita pressão dinâmica, que nada mais é do que meio vezes a massa específica multiplicada pela velocidade do escoamento incidente, o infinito, elevado ao quadrado. De maneira equivalente, utilizando a definição da tensão de cisalhamento, podemos escrever o coeficiente de atrito como sendo igual à viscosidade dinâmica multiplicada pela derivada de U em relação a Y, avaliada na parede, ou seja, em Y igual a zero, dividido pela pressão dinâmica, meio de ρ infinito ao quadrado. Aplicando então a análise de escalas ao coeficiente de atrito, nós vamos descobrir que CF é da ordem de, relembrando aqui que a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica nada mais é do que a viscosidade cinemática, então o coeficiente de atrito CF é da ordem de μ, a viscosidade cinemática, multiplicada pela ordem de grandeza de U, que para a camada limite nada mais vai ser do que o U infinito, dividido pela ordem de grandeza de Y, que para a camada limite nada mais vai ser do que a espessura da mesma, o delta, a espessura da camada limite. A espessura, então, o delta, será então multiplicado por um infinito ao quadrado, advindo da pressão dinâmica. Cortando então um infinito do numerador com um dos um infinito do denominador e multiplicando e dividindo por L pelo comprimento característico na direção x, nós podemos dizer que o coeficiente de atrito é da ordem de μ sobre o infinito vezes L multiplicado por L sobre delta. Na definição do número de Reynolds, nós temos que esse primeiro termo nada mais é do que Reynolds baseado em L, baseado naquele comprimento característico, elevado a menos 1, enquanto da discussão da análise de escalas que havíamos feito, nós descobrimos que delta sobre L é da ordem de Reynolds elevado a menos meio, portanto L sobre delta é da ordem de Reynolds elevado a meio. Disso nós tiramos então que o coeficiente de atrito ele tem que ser da ordem de Reynolds elevado a menos meio. De fato, em análises mais complexas e supostamente mais exatas entre aspas, nós vamos descobrir, por exemplo, que o coeficiente de atrito para uma placa plana ele é dado, o coeficiente de atrito médio, ele é dado por 1,328 vezes o Reynolds elevado a menos meio. Da comparação desses dois resultados, esse resultado de uma análise consideravelmente mais trabalhosa, com o resultado aqui dessa análise simples, a análise de escalas que usou basicamente aritmética e álgebra, nós vemos que essa análise de escalas para esse caso em particular, é bastante precisa, acertando não só a ordem de grandeza, como o primeiro dígito da relação de proporcionalidade entre o coeficiente de atrito e o Reynolds elevado a menos meio. Além disso, também prevê o mesmo comportamento observado em relações mais exatas, como esse coeficiente de atrito aqui, por exemplo, para os componentes do Reynolds, como a velocidade, o comprimento da placa, enfim. Portanto, a partir desse resultado, nós vemos a potencialidade da análise de escalas com análises de ordem de grandeza que podem, na realidade, ser bastante precisas também do ponto de vista
numérico a depender da situação que se está analisando. Voltando agora nossas atenções para o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção y, que para o caso de um escoamento bidimensional em regime permanente com propriedades constantes e desprezando os efeitos das forças de corpo, como a força gravitacional, pode ser escrito como U vezes a derivada de V em relação a x, somado com V multiplicado pela derivada de V em relação a y, que tem que ser igual a menos 1 sobre ρ, vezes o gradiente de pressão na direção y, somado com a viscosidade cinemática, multiplicada pela derivada segunda de V em relação a x, somado com a derivada segunda de V em relação a y. Fazendo então, aplicando a análise de escalas a esse princípio de conservação, nós vamos ter que o primeiro termo inercial vai ser da ordem de a escala de U, que para a camada limite é o infinito, a escala de V, que vai ser aquela escala Vzinho, né? Dividido pela escala de X, que vai ser o L. Para o segundo termo inercial, nós vamos ter que ele é da ordem de V ao quadrado, a escala de V elevado ao quadrado, dividido pela escala de Y, que é a espessura da camada limite delta. Por sua vez, o termo envolvendo o gradiente de pressão na direção y vai ser da ordem da variação da pressão, o ΔP, dividido por ρ vezes a espessura da camada limite. Já a ordem de grandeza do primeiro termo viscoso será Ni, a viscosidade cinemática, vezes V, dividido por L elevado ao quadrado. E a ordem de grandeza do segundo termo viscoso será Ni vezes V, dividido pela espessura da camada limite ao quadrado. Multiplicando todos esses termos, todas essas escalas de cada um dos termos do princípio de conservação por delta ao quadrado dividido por Ni vezes V, e também usando da análise de escalas anterior, que V é da ordem de delta sobre L vezes o infinito, e também usando a definição de Reynolds como sendo o infinito vezes L sobre Ni, nós chegamos à conclusão, novamente, os dois termos inerciais terão a mesma ordem de grandeza, que será dada por um infinito vezes L dividido por Ni, que nada mais vai ser do que o Reynolds L, vezes o delta ao quadrado sobre L ao quadrado. Por sua vez, o termo envolvendo o gradiente de pressão será da ordem de ΔP dividido por ρ, o infinito, elevado ao quadrado, multiplicado esse fator envolvendo a diferença de pressão, a variação de pressão, multiplicado pelo Reynolds L. Já esse primeiro termo viscoso será da ordem de delta ao quadrado sobre L ao quadrado, enquanto o segundo termo viscoso terá a ordem 1. Aqui, da discussão anterior, nós vimos que, pelo postulado fundamental da teoria da camada limite, esse primeiro termo viscoso é muito menor do que 1, portanto, sendo muito menos importante do que o segundo termo viscoso, que tem ordem 1. Também da discussão da análise de escalas do princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, nós vimos que esse primeiro termo aqui, para a camada limite, terá ordem 1. Portanto, só sobrando esse termo aqui por analisar, nós vemos que mesmo se esse primeiro fator, ΔP sobre ρ infinito ao quadrado, for pequeno, nós estamos aqui dentro do postulado da camada limite, que para ser verdadeiro precisa que o Reynolds seja muito maior do que 1. Então, mesmo que ΔP sobre ρ infinito ao quadrado
seja um número relativamente pequeno, o Reynolds, aquela exigência de que o Reynolds, para que a camada limite, a teoria da camada limite seja válida, aqui também seja válida, o Reynolds deve ser muito maior do que 1. Portanto, esse termo aqui tende, no geral, a ser maior do que 1. Portanto, nós temos que, no caso do princípio da conservação da quantidade de movimento linear na direção y, o termo envolvendo o gradiente de pressão será dominante. Neste momento, estamos em posição de reunir todas aquelas conclusões às quais chegamos com as análises de escala aplicadas à camada limite para escrever os princípios de conservação também aplicados à camada limite. A conservação da massa, bom, basicamente nada muda no seu caso, ela vai continuar dizendo que a derivada de U em relação a x, somado com a derivada de v em relação a y, tem que ser igual a zero. Por sua vez, o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção y, na direção vertical, nós vimos que o termo envolvendo o gradiente de pressão tenderá, dentro das hipóteses, dentro do postulado da camada limite, tenderá a dominar a equação para esse princípio de conservação. Portanto, nós temos que a derivada de P em relação a y será igual a zero, dado o postulado da camada limite. Isso significa, basicamente, que a pressão a qual o fluido está sujeito na borda da camada limite permanecerá constante ao longo dela, permanecerá constante entre a parede e a borda da camada limite. Portanto, nós podemos escrever que a pressão é meramente uma função de x, uma função da posição ao longo da direção horizontal, e por sua vez é igual à pressão na borda da camada limite P infinito. Já o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x vai nos dizer que U vezes a derivada de U em relação a x, somado com V vezes a derivada de U em relação a y, terá que ser igual a menos 1 sobre ρ vezes a derivada da pressão em relação a x, somado com ni vezes a derivada segunda de U em relação a y, lembrando que a derivada segunda, aquele termo viscoso, envolvendo a derivada segunda em relação a x, é muito menor do que esse segundo termo, esse termo viscoso, envolvendo a derivada segunda de U em relação a y. Esse termo irá dominar sobre o outro, portanto, nós podemos desprezar aquele termo envolvendo a derivada segunda em relação à direção horizontal x. No entanto, utilizando o resultado do princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção y, nós podemos escrever que, na realidade, a derivada parcial da pressão não é uma derivada parcial, e sim uma derivada ordinária em relação a x, uma vez que a pressão para a camada limite variará apenas com x. Mais do que isso, como nós sabemos que a pressão permanece a mesma, que ao longo da camada limite a pressão permanece a mesma que a pressão a qual o fluido está sujeito na borda da camada limite, e sabendo que fora da borda da camada limite os efeitos viscosos são desprezíveis, nós podemos, para essa região fora da camada limite, escrever a equação de Bernoulli, que nos diz que P infinito
a pressão fora da camada limite, somado com a pressão dinâmica, meio de ρ vezes 1 infinito ao quadrado, tem que permanecer constante. Tomando a derivada, então, em relação a x dos dois lados da equação, nós temos que dp infinito dx vai ser igual a menos ρ u infinito du infinito dx. Substituindo, então, essa relação no princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x e utilizando o fato de que a pressão dentro da camada limite será igual a P infinito, nós podemos finalmente escrever o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, tal qual aplicada à camada limite, como u vezes a derivada de u em relação a x, somado com v vezes a derivada de u em relação a y, tem que ser igual 1 sobre ρ vezes ρ1 infinito du infinito, dx, né, a derivada de 1 infinito em relação a x. Nós vamos ter então que o ρ vai cortar com 1 sobre ρ e vamos ficar com 1 infinito vezes du infinito dx, somado com um termo viscoso, ni vezes a derivada segunda de u em relação a y. Essa expressão aqui, esse princípio de conservação da quantidade de movimento linear na direção x, pode então ser utilizado para obter a componente na direção horizontal do vetor velocidade, o u, enquanto o princípio de conservação da massa pode ser utilizado para obter a componente na direção vertical v, enquanto a pressão P infinito e a velocidade U infinito podem ser obtidos a partir da análise do escoamento não viscoso externo à camada limite. Agora é oportuno falar um pouco sobre as limitações da teoria da camada limite. Começando por talvez a principal delas é que não é possível aplicar a teoria da camada limite quando o número de Reynolds é pequeno. A razão para isso é justamente aquele postulado do qual partimos, para a teoria da camada limite, de que a espessura dessa camada limite, a espessura dessa região em que os efeitos viscosos são importantes, é muito menor do que um comprimento característico do escoamento, por exemplo, a distância percorrida pelo escoamento a partir do ponto em que ele entra em contato com um corpo sólido. Portanto, a partir dessa discussão aqui, nós podemos ter em mente que próximo ao bordo de ataque, próximo ao início do contato do escoamento incidente com um corpo sólido, para o qual o comprimento característico do escoamento ainda é da ordem da espessura da camada limite, a nossa teoria da camada limite não é válida. Além disso, para velocidades muito pequenas, ou corpos muito pequenos, ou fluidos muito viscosos, a teoria da camada limite pode igualmente não ser aplicável. No entanto, para Reynolds bem pequenos, Reynolds tendendo a zero, nós temos uma outra teoria simples, que é conhecida como regime de Stokes, em que os efeitos inerciais são desprezados e que vocês podem conferir em uma literatura especializada em mecânica dos fluidos. No entanto, na maior parte das aplicações práticas, mesmo esses efeitos em que você tem próximo ao bordo de ataque, próximo ao contato inicial do escoamento com um corpo sólido, um Reynolds pequeno para o qual a teoria da camada limite não é aplicável, mesmo nesses casos os efeitos tendem a ser pequenos e geralmente lidamos com fluidos que tenham viscosidade relativamente baixa, como a água ou o ar. Para esses fluidos, o Reynolds tende a ser alto
e a teoria da camada limite tende a ser muito bem aplicável. Outra limitação é relacionada a escoamentos tridimensionais. Não que você não possa observar uma camada limite em escoamentos tridimensionais, mas simplesmente porque as simplificações que você poderia introduzir, utilizando essa mesma argumentação que nós utilizamos nas equações de Navier-Stokes tridimensionais, as simplificações não são significativas o suficiente para facilitar muito a solução das equações resultantes. Portanto, a grande vantagem de se utilizar a teoria da camada limite meio que se perde, apesar de que ainda se possa, por exemplo, aplicar a teoria da camada limite com sucesso, por exemplo, em corpos axissimétricos, que, por exemplo, se você representar com coordenadas cartesianas, seria um corpo 3D, né? Mas para corpos axissimétricos você ainda mantém a mesma vantagem matemática. No entanto, para corpos 3D em geral, em que você não possa representar um escoamento 2D sobre ele, justamente a teoria da camada limite não é a melhor opção. Outra limitação é relacionada a gradientes adversos de pressão. Basicamente, quando você tem ao longo do escoamento, à medida que o escoamento vai avançando ao longo da superfície do corpo sólido, quando você tem o infinito diminuindo e, por sua vez, o P infinito, a pressão a qual o fluido dentro da camada limite está sujeita, aumentando. Se o infinito está diminuindo, o que isso significa? Isso significa que o nosso número de Reynolds está diminuindo ao longo da caminhada, ao longo da superfície sólida. Portanto, pode-se chegar ao ponto em que o Reynolds se torne pequeno o suficiente para que a teoria da camada limite deixe de ser válida. Mas ainda mais do que isso, você chega a um ponto que o escoamento se torna tão desacelerado por esse gradiente adverso de pressão que a camada limite sofre uma separação, o que tem muita importância prática, como por exemplo, por ser associado ao fenômeno de surge em compressores e também ao stall de aeronaves, de asas de aeronaves. Essa separação da camada limite, apesar de não ser modelada pela teoria da camada limite, pode-se estimar o ponto em que ela se inicia, em que a separação da camada limite se inicia, usando justamente a teoria da camada limite. Nós podemos comentar isso um pouco mais à frente, quando tivermos avançado um pouco mais. No entanto, vocês podem ver esse tipo de coisa sendo tratada em mais detalhes em literatura sobre teoria da camada limite e sobre mecânica dos fluidos em geral. Outro ponto importante é sobre a interpretação do número de Reynolds. Normalmente você vê o número de Reynolds sendo definido como basicamente uma razão entre as forças de inércia dividido pelas forças viscosas. No entanto, nós vimos aqui da análise de escalas que as forças de inércia, dentro da teoria da camada limite, elas sempre se equivalem a forças viscosas na direção y, na direção vertical. No entanto, nós podemos ter, na realidade, para a teoria da camada limite ser válida, nós temos que ter números de Reynolds muito maiores do que 1. Portanto, essa definição aqui não é muito boa e nós vamos ver que na realidade ela não é muito boa em geral. Por exemplo, em escoamentos completamente desenvolvidos. Em tubos, em dutos, nós temos que as forças de pressão é que se equivalem às forças viscosas e as forças de inércia podem ser consideradas como sendo nulas em escoamentos completamente desenvolvidos. No entanto, nós observamos números de Reynolds bem maiores do que 1 também em escoamentos dentro de tubulações. No caso aqui da teoria da camada limite, a interpretação mais adequada para o número de Reynolds, na realidade não é para ele em específico, e sim para
ele elevado a menos meio. Basicamente, ele é uma medida da esbeltez da camada limite. Portanto, dentro da teoria da camada limite, a interpretação do número de Reynolds é meramente geométrica.